De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com o deputado Ricardo Arruda. Ricardo é deputado de primeira viagem ainda, né? Menos de um ano e 6 meses de mandato, mas já temos aqui alguns projetos importantes. Ricardo, projetos de lei, né, que você considera assim, olha, foi algo que eu acho que eu fiz, que foi interessante na Assembleia Legislativa, né? Ainda tem muita coisa para fazer ainda, né, nesses próximos anos. A gente conseguiu avançar em alguns temas importantes na Assembleia. Sim. Ano passado eu estive como presidente da Comissão de Educação da Casa e trouxemos alguns debates importantes, por exemplo, os primeiros quadrimestres, quando aconteceu aqueles episódios de violência nas escolas. Sim, nós trouxemos esse tema para casa, inclusive promovemos uma audiência pública para tratar sobre isso, e uma audiência pública propositiva. Nós trouxemos os órgãos de governo, a Segurança Pública, a SEDPOP, a Secretaria de Educação. Trouxemos também as entidades representativas dos estabelecimentos de ensino, tanto públicos quanto privados, representação também dos pais de aluno e academia, porque nós imaginávamos que era importante dar uma abordagem científica para o problema, entender as ameaças a que nossos jovens estavam submetidos, de que forma que os pais deveriam conduzir a situação, porque a gente sabe que é algo totalmente novo, por conta dessa realidade. E aí, essa audiência foi muito proveitosa. E a partir dessa audiência surgiu a ideia de um projeto de lei, inclusive eu apresentei esse projeto de lei, e que já foi sancionado pelo governador Carlos Brandão, já virou lei, que foi a implantação do serviço de atendimento psicossocial nas escolas. Sim. O que acontece? Havia ausência de um serviço voltado para essa abordagem. Essa atribuição era transferida para os professores, sim, que não tem como assumir mais essa responsabilidade, além daquela que já tem em sala de aula. Então faltava esse atendimento, tanto da área psicológica quanto também da área social, para identificar situações de vulnerabilidade. A questão da polícia, né? Até se abordou em certa época a questão de colocar a polícia, né, mesmo para atuar nas escolas, na porta das escolas, fazer aquela... isso foi para frente de alguma forma? Na verdade, a gente percebe que o problema é muito mais profundo e a solução não é tão simplista. Sim. Não adianta, primeiro que não vai ter como se colocar policiamento em todas as escolas do Maranhão. Quer dizer, às vezes, até para os estabelecimentos particulares é difícil colocar um sistema de segurança que faça esse tipo de trabalho. Além de tudo, se mostra pouco efetivo, porque não vai ter a capacidade de evitar que aconteçam episódios. E assim, uma coisa assim, que ficou bastante evidente quando nós levamos essas discussões para a Assembleia, é que é algo que todos estão sujeitos. O aluno de uma escola particular daqui de São Luís, ele está sujeito às mesmas vulnerabilidades que o aluno de uma escola lá do povoado de Formosa do Rio Cordo, no município de Grajaú. Entendi. Por quê? Porque a gente percebeu que as redes sociais, a interação virtual que os jovens têm hoje tem uma influência muito grande. E a internet que o jovem daqui de São Luís tem acesso é a mesma que o jovem lá do interior do meu município de Grajaú tem. Então, essa rede é ampla, né? É ampla e é universal, quer dizer, todos têm acesso. Então, a gente percebeu que é algo que não se resolve com soluções simplistas. Vamos botar detector de metais na porta das escolas. Não vejo que seja só a solução. Eu acho que passa por uma abordagem da relação familiar, educação mesmo. Educação de um modo geral. Então, quer dizer, é muito mais complexo e muito menos simplista do que as soluções que a princípio se colocaram. Agora, Ricardo, a gente percebe que que mudou um pouquinho, melhorou um pouco dessa, não sei se a empresa deixou de mostrar mais, mas melhorou um pouco essa questão da violência na escola, assim. Não sei se não se mostra mais tanto. Pelo menos nós não tivemos mais episódios, né? Não foram relatados novos episódios. Mas o que a gente imagina é que é um perigo que permanece, a qualquer momento pode acontecer. Exatamente, quer dizer, pode acontecer a qualquer momento e às vezes um episódio é o gatilho para que outros episódios também aconteçam. Então, o que eu acho que é fundamental e sobre esse aspecto foi importante surgir esse debate, é que a necessidade que nós temos enquanto pais de ter um papel mais próximo dos nossos filhos. Sim. Acompanhar mais de perto, dialogar mais, obviamente sem deixar de respeitar a individualidade, a privacidade deles, mas ter uma atuação mais efetiva próximo dos nossos filhos, entender que eles podem estar passando por problemas psicológicos, problemas de depressão, de ansiedade, e ter a capacidade de identificar situações de bullying que a gente pode interferir, né? Então, são situações que às vezes passam despercebidas, mas que podem desencadear algum episódio de violência, ou uma situação até de autoviolência, caso de suicídio, caso de mutilação, enfim.
Então, para mim é algo que, apesar de não estar na pauta, digamos assim, do dia a dia, mas eu acho que é algo, um perigo latente que todos nós devemos estar vigilantes, não só as escolas, mas nós também enquanto família. É importante. Eu tenho umas dúvidas, porque quando surgiram essas violências no Brasil, e lá fora já existe bastante acontecendo isso em outros países, mas me parece que foi um período assim que não dá para entender. Eu queria ver com você que fez esse debate. Aqui se dá essa... Porque foram muitos episódios um atrás do outro, né? Parece que estava se copiando alguma coisa, né? E que aconteceu no Brasil, aconteceu até no Maranhão, né? Exatamente. Quer dizer, é o que eu falei, às vezes um episódio termina sendo indicativo para outros episódios também. Então, isso não tem nada a ver com o que se promove no dia a dia, na sua casa, ou tem a ver também? É o que eu digo, o que a gente percebe, e eu sou pai também, eu tenho 3 filhos. Educação de base. O que a gente percebe é que, por conta até da própria conjuntura que a gente vive, quer dizer, a questão do acesso a celular, redes sociais, sim. Quer dizer, os jovens, eles não têm mais a interação. Se sente muito empoderado, Por exemplo, antigamente, quando eu era criança, se meus pais queriam saber com quem que eu estava interagindo, eles iam na rua e viam meus coleguinhas de rua, as crianças com quem eu brincava na rua. Então, quer dizer, eles sabiam com as crianças com quem eu estava interagindo. Hoje, o jovem, o adolescente se tranca no quarto com o celular, com o computador, e você não sabe com quem que ele está interagindo e que tipo de influência ele está sofrendo. Então, quer dizer, é muito mais desafiador, a meu ver, para as famílias do que foi no tempo em que eu era criança e que meus pais tinham que se preocupar. Quer dizer, a gente tem que se preocupar com as companhias dos nossos filhos. E é muito mais fácil ter esse acompanhamento do que hoje. Então, é um desafio e é algo muito novo. Então, ninguém sabe, a gente está aprendendo no processo, mas eu reforço. Eu acho que o papel da família é fundamental. E assim, e passa necessariamente pelo diálogo. Eu acho que os pais têm que ter proximidade com seus filhos. Não adianta pensar que existe fórmula pronta, ou então que vamos transferir para a escola. Não, a escola agora vai ter psicólogo, vai ter assistente. Não, eu acho que o papel primordial é da família, porque a criança, o adolescente, ele passa 5 horas, 6 por dia na escola. As outras 18, 19, 20 horas ele passa em casa. Então, olha, estamos conversando aqui com o Ricardo, o deputado estadual Ricardo Arruda, e a gente quer, daqui a pouquinho no próximo bloco, falar de um assunto que eu sempre comento aqui no programa Personalidade, que é os municípios do estado, alguns dos municípios, a gente discute muito, alguns municípios do estado do Maranhão, ainda existem dificuldades, né, no dia a dia para manter, né, emprego, manter renda, né? Eu queria ver qual a visão do Ricardo e se tem uma solução, né, rápida, né, assim, para isso, né? Ou se precisa de muito trabalho, já no próximo bloco.